lá então. A definição: o broncoespasmo induzido pelo exercício é caracterizado pelo estreitamento transitório, tá? Como eu falei que isso aqui é importante, das vias aéreas durante, mais frequentemente, após o esforço físico vigoroso. 2 a 4 minutos, tendo o ápice de 6 a 8 minutos mais ou menos, tá? Tendo como principais sintomas a tosse, dispneia e sibilos, até aperto no peito, geralmente revertido espontaneamente. Então, essa reversão acontece mais ou menos de 20 a 40 minutos, tá? Após o término do exercício físico, e esses sinais e sintomas clínicos são decorrentes da desidratação e resfriamento das vias aéreas em decorrência da alta demanda ventilatória durante o esforço físico. Esses números aqui, vou falar da prevalência agora um pouquinho para vocês. Deixa eu mudar o slide ali, ver se muda. Tá bom, tá um pouquinho de atraso, mas vai mudar. Então, a prevalência, esses números que eu vou falar é em relação ao Brasil, tá? Mas não muda muito em relação ao resto do mundo, não, tá? Então, ela acontece maior em atletas de elite do que na população geral. Pode variar de 7,7% em crianças a 22,8% em adultos não asmáticos. E em asmáticos varia amplamente de 40% a 90%. O único detalhe aqui é que geralmente em asmáticos não controlados, a intensidade do broncoespasmo quando ocorre é muito elevada. Corredores de longa distância, 25% dos corredores de elite brasileiros apresentam o broncoespasmo. Atletas de natação de alto rendimento não asmáticos foi verificado uma prevalência de 39%, e aqui no Brasil, esse trabalho aqui foi uns 5 anos mais ou menos, tá? Foi o último trabalho em relação a isso. Diagnóstico com atletas de futebol profissionais com diagnóstico de asma, em uso de medicação, prevalência foi de 51%. Para vocês verem que mesmo usando a medicação, a prevalência ainda foi bastante elevada. Então, acontece com maior frequência naqueles que competem em esporte de resistência, né, corrida de longas e médias distâncias, hóquei sobre o gelo, natação, futebol, que tem uma demanda ventilatória maior e mais sustentados que atletas de explosão. O que acontece nesse sentido? Quando, por exemplo, um corredor de maratona, né, a intensidade da atividade física é muito elevada, então se você diminui esse rendimento dele, ele pode perder essa competição. Então, a demanda ventilatória nesses casos é muito maior. E com essa demanda maior, ventilatória maior, a chance de desidratação e resfriamento da via aérea é bem maior. Atletas de esporte de neve ou gelo, aqueles que exercitam em ambientes muito secos ou ambientes com poluentes particulados ou gasosos, como maratonistas e nadadores em piscinas cloradas e cobertas, são mais suscetíveis. A gente sabe que tem alguns trabalhos que mostram que esporte no gelo tem 9 vezes mais chance de ter broncoespasmo em relação à população geral, logicamente devido ao resfriamento das vias aéreas, que ocorre com mais facilidade, e atletas de esportes aquáticos, principalmente das piscinas, 3 vezes maior. Isso acontece devido ao uso de cloros ou outras substâncias químicas que aspiradas podem ajudar nessa inflamação da via aérea, provocando maior broncoespasmo. O interessante é que mesmo 9 vezes maior no esporte de neve, 3 vezes maior no esporte de piscina, em repouso a função pulmonar dele geralmente está normal. Assim como a intensidade e duração da atividade física, a qualidade do ar respirado, poluentes, pode desencadear o broncoespasmo. Igual eu falei no slide anterior. Pode ser cloro, mas pode ser pólen, né? Pode ser poeira, tá bom? Umidade e temperatura do ar podem influenciar de forma importante o surgimento. Então, quanto mais frio e desidratado, pior. Pior a chance, né? De ter. Durante o exercício, há aumento da ventilação em atletas durante uma competição.
e a respiração nasal torna-se predominantemente oral, e com o aumento da demanda ventilatória, há necessidade de umidificação e aquecimento do ar inalado. A ocorrência do estresse térmico, resfriamento e reaquecimento, e principalmente osmótico, que é a desidratação das vias aéreas, provocam dano epitelial, liberação de histamina, leucotriena e prostaglandina, que promovem ou acentuam a broncoconstrição. Parece uma frase difícil, mas eu quero que vocês saibam o seguinte: os dois principais fatores de risco para provocar o broncoespasmo para exercício é ressecamento das vias aéreas devido à alta demanda ventilatória associada à desidratação. Tá? Então, quero que vocês lembrem: desidratação e resfriamento das vias aéreas. Aqui eu separei, para ficar mais didático, né, as duas teorias. A teoria hiperosmolar, que é a desidratação, né, ao invés de chamar de desidratação, eles acham mais bonito de chamar a teoria hiperosmolar. Então, aqui vocês estão vendo, perda de água, né, causa lesão epitelial, liberação de mediadores inflamatórios. E aqui, a teoria do resfriamento, provocando vasoconstrição, liberação de mediadores inflamatórios. Né, parece um desenho difícil, mas assim, eu separei ali como didático, né, como eu tinha falado. Porém, eu quero que vocês saibam que as duas teorias acontecem simultaneamente. E o que acontece? As duas vão liberar os mediadores inflamatórios, provocando uma contração da musculatura brônquica, provocando a broncoconstrição. Então, para resumir, resfriamento mais desidratação, liberação de mediadores inflamatórios, contração da musculatura brônquica, broncoconstrição. Diagnóstico. Aqui, em relação ao diagnóstico clínico, que nós médicos temos que estar bem atentos, tá? Então, dispneia, tosse, sibilância, aperto no peito, desconforto respiratório. Como vocês estão vendo, é bem parecido com uma crise de asma, tá? Então a gente tem que ficar atento em relação a isso. Além da parte clínica, tem em relação ao laboratório, né? Através da espirometria, que é uma redução igual ou maior que 10% no VF1 em relação a basal após exercício físico, de duração e intensidade apropriados. Essa duração, mais ou menos de 6 a 8 minutos, mantendo 85% da frequência cardíaca máxima. O que é isso? Para a gente calcular uma frequência cardíaca máxima de uma pessoa, a gente pega 220 menos a idade. Esse numeral a gente multiplica por 85%. Então, mantendo essa frequência cardíaca máxima nessa faixa durante 6 a 8 minutos de atividade física intensa, tá? E o que é o VF1? É o volume expiratório forçado no primeiro segundo. O que a gente vê? A gente vai ver a velocidade e a quantidade de ar expelido nesse primeiro segundo. É bastante confiável, mas o custo é elevado. Além de ser um custo elevado, não é tão fácil ficar fazendo espirometria em todo lugar, toda hora, né? Então, para a gente foca mais na clínica mesmo. Aqui como exemplo, esse exemplo que eu peguei aqui, ó, no basal, o VF1, 3 litros, tá? Então, vocês estão vendo aqui, depois do 5º minuto do exercício físico intenso, ó, por volta do 6º minuto, 7º, caiu para 2,5, ou seja, teve uma queda do VF1 maior que 10%, tá? Comprovando aí o diagnóstico. Aqui, nesse caso, eles deram aqui o broncodilatador, como vocês estão vendo na linha verdinha, e voltou o VF1 a aumentar de novo. Provavelmente, nesse caso aqui, era um atleta asmático, tá? Para fazer uso de medicação, deveria ser um asmático, eu vou explicar um pouquinho à frente. Nesse outro exemplo aqui, ó, vocês podem ver que no ar frio e seco, olha só como o VF1 diminui. Né? Isso tem a propensão maior ao broncoespasmo induzido por exercício no clima frio. Aqui alguns exemplos de diagnóstico diferencial, né? Anemia, DPOC, bronquiectasia, refluxo. Além desses, a gente não pode esquecer, por exemplo, de uma falta de condicionamento físico do atleta, por exemplo. Ele fica de férias, volta, quer fazer uma intensidade alta, fica com falta de ar, acha que está com broncoespasmo. E não é só uma falta de condicionamento. Mas além disso, a gente tem que ficar de olho em cardiomiopatia, uma isquemia cardíaca, né? Obstrução de via aérea, por exemplo, a pessoa usa dentadura, um protetor bucal no box, a gente não sabe, então a gente tem que ficar atento, tá bom? Síndrome do pânico também é outro exemplo importante. Em relação ao tratamento, então o objetivo do tratamento compreende controlar não só os sintomas, mas também a inflamação das vias aéreas, os riscos futuros,
e propiciar participação plena em atividades físicas, através do manejo não farmacológico e farmacológico. É claro, né? Farmacológico vai ser bem individualizado cada caso, não tem uma receita de bolo, né? Por isso que a gente tem que fazer uma boa anamnese, um bom exame físico, saber qual atividade que aquele atleta vai fazer, tá? Então, é bem individualizado mesmo. Falar um pouquinho aqui do tratamento não farmacológico, aquecimento prévio ao exercício. Esse aquecimento aqui a gente faz de 10 a 15 minutos antes, né, para dar uma aquecida na via aérea. Orientar a prática da respiração através do nariz, com o intuito de que o ar frio e seco seja umidificado e aquecido. Com o aumento da intensidade de exercício, a tendência é a pessoa respirar mais pela boca. Então, aí ele tem que tentar fazer esse treinamento a respirar mais pelo nariz. Porque quando a gente respira pelo nariz, a chance de ressecamento, resfriamento diminui bastante. E o mais importante, quero que vocês não esqueçam isso daqui, a hidratação. Né? Além de hidratar o organismo como um todo, você mantém a via aérea hidratada e isso diminui também o risco do broncoespasmo. Então, nunca esquecer da hidratação. Por isso que eu até deixei até maior aqui a exclamação para vocês. O tratamento farmacológico. Geralmente a medicação é utilizada para pessoas com histórico de asma. Como vocês viram na definição, geralmente reverte espontaneamente, né? Então, raramente uma pessoa que não tem histórico de asma vai necessitar de alguma medicação. Se a pessoa tem asma e não está bem controlado, geralmente a gente usa algumas medicações que eu vou falar a seguir aqui, tá? Não existem evidências clínicas que indiquem diferença na abordagem do broncoespasmo em atletas e não atletas. Porém, há algumas particularidades em relação aos atletas que a gente tem que ficar atento. Né? Por exemplo, algumas medicações que são doping, então a gente tem que tomar cuidado. Algumas medicações que podem diminuir, sedar o atleta, né? Diminuir a intensidade de treino dele, como um antihistamínico. Então a gente tem que ficar bem esperto em relação a isso. Para o atleta é importante não só controlar os sintomas e prevenir a progressão, mas também imperativo reduzir o impacto, principalmente quando tem interferência na performance do exercício praticado. Por exemplo, já vi várias vezes, né, muitas pessoas prescreverem antihistamínico e dar um sono, ceda o atleta. Né? Aí não pode, a gente tem que ficar esperto em relação a isso. Médicos que atendem atletas de elite e de alta performance devem estar atentos ao doping em relação às drogas permitidas e banidas, bem como da necessidade da apresentação do formulário aos órgãos regulatórios das competições. O que é esse formulário? Esse formulário é uma cartinha que a gente envia para a confederação daquele determinado esporte, no mínimo 21 dias antes de iniciar, mostrando que aquele atleta apresenta tal patologia, nesse caso aqui o broncoespasmo, né? A gente vai mandar os exames e a gente vai esperar a resposta para saber se aquele atleta vai poder usar uma medicação teoricamente proibida ou não. Essa aula aqui não é específica de drogas, para vocês saberem todas as drogas, mas eu quero que vocês saibam o seguinte: os dois pilares de tratamento são os beta-agonistas, tá? São os broncodilatadores inalatórios e os corticoides inalatórios. E saber, por exemplo, que um corticoide via oral, intramuscular, é proibido por causa do doping. Tá? Eu quero que vocês não esqueçam isso. Aqui alguns exemplos, né, das medicações permitidas e proibidas. Aqui do lado esquerdo, os permitidos, né, são os beta-agonistas, broncodilatadores, o salbutamol, por exemplo, que é o Aerolin, né, é um beta-agonista de curta duração, né, dura mais ou menos de 4 a 6 horas. O salmeterol, por exemplo, é de longa duração, dura até 12 horas, e essa diferença vai depender do atleta, atividade que ele faz, tá? O cromoglicato e o nedocromil, esses aqui eles inibem os mediadores inflamatórios, lá na antileucotriena, histamina, prostaglandina. O brometo de pratrópio, que é o atrovente, que é um anticolinérgico de curta duração, antileucotrieno, e o corticoide inalatório. Então, da lista da esquerda aqui, por favor, não esqueçam os beta-agonistas, tá? Inalatórios, que são os broncodilatadores, e os corticoides inalatórios. À direita, os proibidos. Todos os beta-agonistas que não estão aqui à esquerda, tá? Os beta-agonistas orais ou injetáveis, e o principal, que muita gente esquece e não pode esquecer: corticoide sistêmico, o via oral, o intramuscular, é doping, tá? Então não pode ser usado. Para terminar aqui,
Muitos atletas não valorizam os sintomas e eu acho que são naturalmente decorrentes do esforço físico. Isso aqui é muito importante, porque o que geralmente acontece? Os atletas, eles dificilmente, eles seguram ao máximo, né, para relatar algum problema para o seu treinador, para o seu médico, com medo de ficar fora de competição, de algum treino, tá? Então, nós, como médicos dos atletas, das equipes, a gente tem que ficar bem atento aos sinais e sintomas que vocês viram, né, dispneia, aperto no peito, sibilos, para a gente tentar chegar no diagnóstico corretamente e fazer um tratamento correto para o atleta sem ele perder o seu rendimento, tá bom? Bom, é isso, bem objetivo aí, saber o que vocês precisam, tá? Muito obrigado.